Ok, muito bem. Livro de Lucas, capítulo de número 5. Se você não tem Bíblia, ali, Dona Maria, traga uma Bíblia ali para os nossos amados, aberta no texto já. Livro de Lucas, capítulo de número 5, verso de 1 a 11. Livro de Lucas, São Lucas, capítulo 5, verso de 1 ao verso de número 11. Lucas, capítulo 5, verso de 1 a 11. Muito bem. Vamos ler o texto. A gente já gravou um videozinho um pouco mais curto, só dando os tópicos para vocês, vai ser enviado para vocês. Está gravando aqui, mas esse é um pouco mais longo e as pessoas não têm muita paciência para ouvir aí 20 minutos, meia hora, né? Então a gente grava um vídeo mais cedo e envia para vocês, tá ok? Como temos feito. Diz o texto: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão Pedro, né? Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentou-se e ensinava do barco as multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: Afaste-se ao mar alto e lance as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes que rompia-lhes as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram, e ambos encheram os barcos de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderava deles e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás um pescador de homens. E levando o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém, queridos? Glória a Deus. Texto lindo, texto maravilhoso. Você pode sentar em nome de Jesus? Nossa, todos nós, querido, desejamos uma pesca maravilhosa em nossa vida. Seja num relacionamento com Deus, seja numa bênção familiar, seja no âmbito espiritual ou profissional. Pesca aqui, essa pesca maravilhosa, bem-sucedida, significa algo bem-sucedido na nossa vida. Eu, quando pesco, que raramente faço isso, mas eu faço isso por esporte, né? A gente foi esses dias, domingo passado, né? Eu nem pesquei porque eu tenho pouca fé nessa área, não me dou bem. A minha esposa já pegou 3 peixes, né? Enorme. Mas a gente é um divertimento, é uma brincadeira. Não é o caso dessa pesca. Era uma questão de sobrevivência. E nós assistimos um seriado que ela te dá um enfoque diferente da Bíblia e foi lindo. Eu até sugeri para os irmãos na época aí. É lindo, vai te abrir, foi a Elis que passou para a gente, vai te abrir teus horizontes para outras possibilidades. Eu, quando leio a Bíblia, e você, quando ler a Bíblia, deve ser assim. Você deve abrir os teus horizontes, você deve sonhar, você deve viajar. Quando eu leio essa pesca aqui, eu vou lá naquele mar da Palestina, eu vou lá. Eu consigo ver aquelas ondazinhas, eu consigo ver os discípulos atirando as suas redes, e isso não é pecado. Você tem toda a possibilidade de viajar
quando você ler a Bíblia. Você não pode reafirmar nenhum conceito que não seja bíblico, aí seria pecado, né? Então eu olho para esse texto e o filme mostra isso. Simão Pedro estava endividado, ele jogava e ele perdeu muito dinheiro e ele estava devendo muito, a sua terra, a sua casa estava sendo confiscada pelos romanos, ele estava pressionado. E agora você imagina, e mais uma noite, várias noites ele foi para o mar e não pegou nada, e essa é mais uma noite que ele vai para o mar e ele volta e ele não consegue pegar nada. Imagine a frustração, imagina como estava o ânimo, a fé. Não estava mais acreditando no Messias, não acreditava mais em milagre, estava pensando em fugir. Assim, é isso mesmo. Então aquele filme abre teus horizontes e isso é uma possibilidade e isso é uma verdade. Imagine você com dívida, com luz, com água para pagar. Teu problema não é com os romanos, mas você tem problema no dia a dia, com conta para pagar, e você vai e você trabalha, mas você não tem êxito no teu trabalho. Às vezes nem trabalho você consegue, é uma dificuldade. Então você volta para casa desanimado. E essa pesca vai nos ensinar. Então quando eu estou falando passos aqui, situações para termos uma pesca maravilhosa, é em todos os âmbitos da tua vida. Não se mantém apenas no financeiro. O financeiro é o mínimo possível, mas entenda no teu casamento, no teu trabalho, na tua vida emocional, espiritual, em todos os âmbitos da tua vida. E a primeira coisa que nós entendemos, que está aí no verso de número 2, para que eu tenha uma pesca bem sucedida, para que eu tenha um trabalho ou para que eu tenha uma vida espiritual bem sucedida, eu preciso aprender com fracassos anteriores. E isso nenhum de nós trabalhamos essa área na nossa vida. E nós temos grande dificuldade em trabalhar isso na nossa vida. Nós não sabemos lidar com o fracasso. Se você quer ser bem sucedido na tua vida espiritual, é sempre assim. Você faz um plano de ler a Bíblia num ano, e você começa um ano, um mês, 2 meses, 3 meses. Quem chega a isso já é bem sucedido, porque a maioria de nós não chega a isso. Você desiste, e você desiste por você não saber lidar com... Esse é um fracasso. Você não aprender a lidar com isso, você desiste de ler a Bíblia. Não, a ideia não é isso. A ideia é você aprender com o fracasso e estar disposto a recomeçar de novo e a fazer de novo. Querido, eu não sei se você sabe, eu poderia trazer N exemplos. O Natan pode dar um exemplo para nós. Natan é um cara inteligente, sabe disso. Mas eu pesquisei um ontem só, mas eu quero dar 2 exemplos, um bíblico e outro não. Natan, por exemplo, Naamã, quer dizer, ele teve que mergulhar 7 vezes naquele rio. Então imagine você, ele já começa incrédulo, ele já começa dizendo, não, mas na minha própria cidade eu tenho um rio mais bonito que esse. Aquilo ali já era um empecilho para ele. Mas tá, o pessoal insiste, o servo insiste, ele vai lá, e ele mergulha uma vez, nada. Mergulha a 3ª vez, nada. Querido, aquele mergulho são mergulhos de fracasso, para vencer o medo, para vencer os traumas, para vencer as dificuldades. E ele teve que fazer isso 7 vezes. Quantos de nós faria isso na vida? Eu estava lendo, Natan, Thomas Edison, 120 vezes ele fracassou para fazer isso aqui, ó. 1.200. Então eu botei errado aqui. É muita coisa, né, gente? Você faria 1.200, você tentaria 1.200 vezes fazendo algo? Duvido. Esse homem aqui tentou, provavelmente, né, outras pessoas fariam, mas ele não seria o grande mestre, ele não ficaria com seu nome gravado na história até hoje. Imagina, uma vez fracassou. 2 vezes fracassou. Gente, não, é muita coisa, né? 1.200 vezes, lá, vai, 1.200 vezes ele conseguiu fazer isso aqui. Eu e você não sabemos lidar com isso. E veja no versículo de número 2, diz o seguinte: e viu estar 2 barcos, Jesus chega, Jesus se aproxima da praia, Jesus estava em oração a madrugada toda. Eu estou falando isso por causa do filme, e isso é provável, e eu até acredito nisso.
Jesus estava num monte ali orando, e daquele monte, naquela areia ali, ele via todos os barcos lá embaixo. E ele observou o barco desses amados, que ele já estava de olho neles, e agora Jesus se aproxima, o dia está clareando, 6 horas da manhã, e diz ali que Jesus, viu 2 barcos que estavam junto à praia, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Agora você pensa no ânimo desses discípulos. Você pensa no coração desses discípulos, mais uma noite frustrada, mais um dia de trabalho que não deu em nada, a conta para pagar, os romanos querendo tirar sua terra e sua casa e sua família para pagar a dívida, se fosse o caso. Como você reagiria? E aí chega Jesus e diz: olha, vamos de novo? Vamos outra vez? Vamos tentar de novo? E nós precisamos aprender isso. Se você quer ter uma pesca, uma vida abençoada, uma vida consagrada, você precisa tentar de novo. Tente de novo. Não conseguiu ler a Bíblia? Vá de novo. Você fez um propósito de orar 3 vezes por semana, não conseguiu? Tente de novo. Se é no teu casamento, tente de novo. Coloque diante de Deus. Eu estou falando aqui em qualquer área na tua vida. É um negócio, você quer colocar um negócio, não desista na primeira, não fuja na primeira, vá na segunda, vá na terceira. Você vai orar a Deus, você vai pedir a Deus, nós vamos ver os passos aqui, mas a ideia é: não desanime. Mantenha-se, vá. Se Deus colocou no teu coração, você vai conseguir. Amém, queridos? Segundo lugar, para a gente ter uma pesca maravilhosa, está aqui, querido, e nós vamos aprender com isso, é que a gente precisa, para ter essa pesca maravilhosa, no versículo de número 3, nós precisamos consagrar a Deus o que temos. Isso é fundamental. Versículo de número 3 vai dizer que entrando Jesus num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e ausentou-se, e ele ensinava do barco as multidão. O grande segredo para a vida, maior parte do segredo da vida está nesse verso. É você consagrar a Deus o que você tem. Aí nós temos na Bíblia, 80% da Bíblia descreve isso. Jesus está com uma multidão de quase 8.000 pessoas no deserto, e não tem comida para ninguém, mas tem um menino que levou alguns pãozinhos. Se aquele menino não deposita, não coloca nas mãos de Deus aquele pão, todo mundo ia passar fome, ninguém seria abençoado. Mas aquele menino decidiu colocar nas mãos de Jesus o que ele tinha. Pedro, embora frustrado com a pesca, desanimado por essa noite de trabalho, mas ele coloca o seu barco à disposição de Jesus. E quando você coloca algo nas mãos de Jesus, é sempre assim. É sempre assim. Você vai, porque é bíblico e a palavra de Deus diz isso. Quando você coloca algo nas mãos de Jesus, Jesus vai sempre te devolver numa medida sacudida e recalcada. Ana colocou Samuel nas mãos de Jesus. Ela entregou o seu filho desde o ventre da sua mãe. Samuel foi bem sucedido? Ou se foi? Quando você consagra, quando você pega e coloca nas mãos de Jesus, mas aí há algo muito interessante, querido. É consagrar e é colocar de verdade. Porque nós falamos que consagramos, mas às vezes nós não consagramos. Às vezes você ora a Deus e pedindo algo, e você diz que é para Deus, mas a hora que Deus vai usar aquilo, você não quer permitir que Deus faça. E nós precisamos, quer ter uma vida abençoada espiritualmente, consagre a tua vida, consagre o que Deus colocou em você, teu dom, tua vida, coloque à disposição de Deus. A gente não faz isso, difícil isso.
Pela manhã você vai sair, ou à noite quando você chegar, agora quando você for do culto, chegue lá na tua casa, bote a mão na fechadura da tua casa, consagre a tua casa e diga, mas preste atenção, que se você fizer isso, Deus está ouvindo isso e pode ser que Deus vá usar a tua casa, mas diga a Deus, está aqui a minha casa, eu consagro, eu abençoo, proteja e guarde a minha casa, é do Senhor, essa casa é sua, e essa casa que nós declaramos aqui, não é somente esse lugar, é a minha vida. Então você está dizendo, Jesus, essa casa é sua, venha, enche, toma esse lugar, incendeia esse lugar. Mas incendiar para que esse lugar? Tem um propósito? Deus vai usar? Se você consagrar a tua casa, você vai fazer um culto lá dentro? Você vai chamar uma pessoa para ler a Bíblia lá dentro? Ué, se é do Senhor, Deus quer usar. E nós precisamos entender que precisamos consagrar. Pedro consagrou o seu instrumento de trabalho ao Senhor. E esse é um passo fundamental. Quando você consagra teu instrumento de trabalho, aqui estamos falando de trabalho, nas mãos do Senhor, Deus vai prosperar, Deus vai abençoar certamente. Você que é pedreiro como eu, aí o seu... esqueci o nome. Adriano é motorista de ônibus. O Adriano precisa fazer isso. Todos nós, né? Mas o Adriano precisa. Deus, esse aqui é o meu instrumento de trabalho. Eu quero consagrar o Senhor nessa manhã. Eu quero abençoar esse instrumento de trabalho. Eu que sou pedreiro, o Tiago que é pedreiro aí. A gente faz isso? Difícil. Só quando lembra. Mas a gente deveria fazer isso. Pegar a colher de manhã, colher de pedreiro lá e dizer, Senhor, eu consagro a Ti ser meu instrumento de trabalho. Prospera, me dá êxito, me dá sabedoria, me dá discernimento. Você acha que Deus vai prosperar ou não? Ah, se vai. Mas o problema, querido, que eu digo consagro a Deus, consagro ao Senhor. Ah, então é do Senhor sim. Deus vai me dar êxito, Deus vai me abençoar. Mas será que eu vou agradecer a Deus? Veja, Simão Pedro emprestou seu barco, deixou o Senhor Jesus usar o seu barco. Então consagre a tua vida, consagre teu barco. O que é o barco para você? Qual o teu barco que precisa ser consagrado a Deus nessa manhã? Tua casa, tua família, teu filho, você. Quem sabe o barco nessa manhã é a tua vida. Você precisa consagrar a tua vida a Deus. Ei, Jesus está voltando, querido. Estou falando para pessoas que vão ver esse vídeo amanhã, depois, em outros lugares vão ver esse vídeo. Muitas pessoas estão vendo o vídeo, querido. Precisa consagrar a tua vida ao Senhor. Nós que estamos aqui, nós precisamos consagrar a nossa vida a Deus, colocar a nossa vida no altar de Deus e deixar que Deus use a nossa vida. Terceiro lugar, querido, para que a gente tenha uma pesca maravilhosa, no verso 4 e no verso de número 6. E quando acabou de falar, disse a Simão. Veja que ele se dirige a Simão, querido. Por que ele não se dirigiu a João? Por que ele não se dirigiu aos outros pescadores que estavam ali? Ele tinha algo para tratar com Pedro. Ele tinha algo para falar com Pedro. Ele disse, Simão, afaste-te, vá um pouco mais longe em mar alto, e aí lance as vossas redes. Vai de novo, Simão, vai em lugares altos. Ah, Senhor, eu entendo de pescaria, e todo pescador, o mínimo, se você entende o mínimo de pesca aqui, você sabe disso. Eu que não sei nada, sei disso, que o bom da pesca é de madrugada. Esse horário aqui não era legal. Era 6:30, 7 horas da manhã. Não. Senhor, nós pescamos toda noite. E respondeu ele, no 5, Senhor, mestre, nós trabalhamos toda noite, nós nada apanhamos. Eu sou profissional nisso, Senhor. Já passou a hora, o peixe não veio essa noite, o peixe está passando. Mas tem um mas aí. E esse mas e essa vírgula faz toda a diferença. E ele diz,
sob a tua palavra eu vou lançar novamente. Aleluia! Glória a Deus! Amém, querido? Sob a tua palavra, eu deixo todo o meu conhecimento, eu deixo tudo que eu sei, toda a minha teoria, toda a minha sabedoria, tudo que eu entendo de pescaria, eu deixo agora para trás e agora eu vou sob a tua palavra, meu Jesus. E quando nós vamos sob a palavra de Deus, nada vai dar errado. Porque Deus cuida, Deus vela, Deus vai cuidar e cumprir com a sua palavra. E Deus tem palavra para você nessa manhã, querido. Deus tem promessa sobre a tua vida nessa manhã. Deus tem propósito sobre a tua vida nessa manhã, e Deus vai velar e vai cumprir. Pode passar céus e terra, mas essa palavra vai se cumprir na tua vida, porque Deus é fiel. Então, Jesus, sob a tua palavra nós vamos lançar a rede. Eu vou de novo, mas agora não é sobre o meu conceito. Imagine, quando ele está dizendo, e é isso que nós precisamos entender, quando ele está dizendo sobre a tua palavra, gente, eu entendo que ele está dizendo, não é mais sobre a pressão que eu estou enfrentando, porque eu trabalhei toda noite pressionado. Como que eu vou chegar em casa e dizer para minha esposa que eu não peguei nada? Mais uma vez, eu vou ter que fugir. Não, ele tirou toda essa responsabilidade, ele tirou todo esse cargo. Bom, agora não é mais o meu conceito, não é mais essa pressão, agora é sob a tua palavra. E ele vai, o mar era o mesmo, o barco era o mesmo, o homem que jogou a rede era o mesmo, tudo era o mesmo. A diferença agora, porque foi sob a palavra de Deus. Quando você vai sob a palavra de Deus, querido, demônios saem da frente, portas vão se abrir. Vá na palavra de Deus. Vai procurar um emprego? Vá sobre a palavra de Deus. Qual é a palavra de Deus? Gênesis. Senhor, no livro de Gênesis está escrito que do suor do meu rosto eu comerei o meu pão. Jesus, então é sobre essa palavra que eu vou, e a porta do emprego vai se abrir para mim. Amém, queridos? É isso, é sobre a palavra. É isso sobre a palavra. Senhor, eu vou ter que sair nessa manhã, e eu não estou saindo para enfrentar o Covid, mas é sobre a tua palavra, que 10.000 cairão do lado, 1.000 do outro, mas eu vou passar, e eu vou sobre essa palavra, e eu vou sobre essa palavra, e Deus vai nos guardar sobre essa palavra. Deus vela pela palavra dele. Quando você invoca a palavra de Deus, você está invocando a presença de Deus. Pode tudo dar errado, mas sob a palavra de Deus nós vamos ter êxito. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora tem algo fundamental no verso de número 7. Você vai ter êxito se você saber lidar com as frustrações. Você vai ter êxito se você consagrar a Deus. Você vai ter êxito se você lançar sobre a palavra de Deus. Agora, se o verso 7 não for real, você não entendeu nada. O verso 7 diz o seguinte: e ele vai então, no 6, diz que eles colheram uma grande quantidade de peixe. Uma grande quantidade de peixe. Deu para ele pagar toda a sua dívida, deu para ele sanar toda a sua dívida. Glórias a Deus. E aí no 7 diz que eles fizeram sinal para os companheiros que estavam nos outros barcos. E os outros vieram e encheram ambos os seus barcos, de maneira que quase iam a pique. Todo mundo foi abençoado, ou seja, Deus vai te abençoar, mas não esqueça de dividir, de compartilhar com os outros o sucesso da tua vida. Aqui está o segredo, porque muitos não se mantêm. E quando eu estou falando de sucesso aqui, o menos que vem para mim é o material que eu estou pensando aqui, mas esse também existe e é real. Muitas pessoas não se mantêm no sucesso, e agora eu estou falando material aqui por isso.
porque ele não sabe dividir aquilo com as pessoas. Ele ganhava 10, hoje ele ganha 50, mas mesmo assim ele não lembra do necessitado, ele não divide com os outros, e ele quer para ele, e o mês que vem ele quer 100, e ele vai ter 100, e não divide com o companheiro, não chama os amigos do outro barco. Essa pessoa não vai se manter no sucesso, ela vai cair cedo ou tarde. Quantos pregadores, querido, que caíram, por quê? Homens que Deus usava na sua palavra, enchiam um estádio, mas para agora você trazer ele na tua igreja, tu pensa que ele vem? Só se você depositar os 50 mil antes e pagar o avião e os hotéis para ele vir. Essa pessoa vai cair não porque eu estou falando, mas vai cair porque ela não aprendeu que agora ela pode abençoar outras vidas e ela não está abençoando, e ela vai cair, muitos já caíram, muitos estão caindo. Então, querido, quando você estiver com teu barco cheio, quando você estiver no auge, quando você estiver na crista da onda, lembre-se que você precisa abençoar outros. Deus nos abençoou essa semana. Você trabalhou, você ganhou dinheiro. Lembre-se de Deus, lembre das coisas de Deus, lembre que tem pessoas que não puderam trabalhar essa semana, lembre que tem pessoas passando necessidade essa semana. Estamos vivendo dias altamente difíceis. Deus te abençoou, Deus te honrou essa semana, você trabalhou, você superou, ganhou. Lembre-se, compre uma cesta básica para alguém e abençoe alguém. Não dá uma cesta básica, compre uma galinha e leve para uma pessoa que precise. Querido, vai fazer a diferença. Quem ajuda o pobre empresta a Deus, querido. Socorra o necessitado, e no dia que você precisar, Deus vai socorrer você. Mas a gente não pensa assim. Eles pensaram, imediatamente, meu Deus, outras palavras, Pedro, o que eu vou fazer com esse sucesso? Eu vou dividir com os meus irmãos que também passaram uma noite toda ali, e ele chama e todo mundo é abençoado. Amém, queridos? Quanta coisa linda, quanta coisa maravilhosa. Outra coisa importante, querido, se o sucesso não levar você a isso, não adianta nada. Verso 8 e o verso 10. E vendo isso, Pedro olhou para aquela situação, e Pedro teve uma atitude. Diz que ele se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Glória a Deus! Aquilo levou Pedro a reconhecer Jesus como o Messias, como o enviado de Deus. Abriu os seus olhos, abriu o seu entendimento. Querido, ele volta para casa correndo. Isso a Bíblia não diz, o filme conta isso, mas eu acredito que pode ter acontecido assim. Ele volta para casa, porque a mulher dele dizia que ele tinha um chamado e que Jesus ia escolher ele, e agora ele volta para casa dizendo: mulher, o Messias me chamou, eu encontrei o Messias. E ele vem numa facerice, e ele diz: dá para a gente pagar toda a dívida, sanar toda a dívida, e ainda dá para a gente adquirir algo novo para nossa casa. Meu Deus, que alegria! Mas ele, diante de tudo isso, ele se prostra, ele se coloca de joelho. Ou seja, querido, Deus vai abençoar, Deus vai te consagrar a tua mão, você vai conseguir em nome de Jesus, mas não esqueça disso. Toda honra, toda glória, todo louvor, consagre a Deus, porque é Ele, no final das contas, tudo é dele, tudo é por Ele, tudo vem dele e tudo é para Ele, querido. E nós precisamos entender isso, e ele se prostra, e ele fica admirado. Pedro, Tiago, João, e eles reconhecem que o mérito daquela pesca é evidente. O mérito desse sucesso, a hora era improvável, tudo era improvável, não tinha mais como. Então eles reconhecem: toda a glória é sua. Nós reconhecemos que tudo é pelo Senhor, tudo é o Senhor que faz. Meu irmão, você está aqui nessa manhã porque o Senhor te concedeu vida, tudo é por Deus.
Você respira nessa manhã, porque Deus concedeu esse respirar a você. Então, tribute a Deus, agradeça a Deus pelo ar que você está respirando. E no verso 10 e 11 vai dizer que eles, e de igual modo também Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante você será um pescador de homem. Aleluia, glórias a Deus. Se no final, querido, você levar almas para Jesus, é isso que importa. Seja um pescador de homens, seja um pescador de almas, de vida. Consagre a tua vida ao Senhor e diga: Senhor, eu quero ganhar pelo menos uma alma para o Senhor. Eu quero ganhar uma alma para o Senhor nessa semana, eu quero ganhar uma alma para o Senhor nesse mês, mas daí se mantenha nesse propósito, não vá desistir no primeiro impedimento, lute, porque o final é maravilhoso, quando você vê homens, quando você vê pessoas, agora Simão, você não vai, veja a dimensão, eu queria que você viajasse comigo, eu queria que você entendesse isso. Pedro está saindo do barco, cansado, abatido, vencido, desanimado. Agora ele tem um encontro com Jesus. E agora o texto termina dizendo que de agora, de hoje, deste momento, Pedro, você será um pescador de homens. Pedro, esse mar da Galileia aqui, Pedro, ficou pequeno para você. Esses peixinhos aqui, Pedro, esse montão no barco aqui, Pedro, isso não é nada. Agora, o mundo, você vai viajar o mundo todo e você vai ganhar muitas almas. Tanto é que através da palavra, do testemunho, e Pedro, mais adiante no livro de Atos, você encontra Pedro ganhando multidões de almas para Jesus. Teve um encontro com Jesus, teve uma experiência com Jesus. E o sonho dele agora é levar almas aos pés do Senhor. Meu irmão, minha irmã, que você tenha uma semana abençoada. Fique de pé agora em nome de Jesus. Você entendeu tudo que foi lido, você entendeu tudo que foi falado. Queria que você agora apresentasse as tuas mãos para o Senhor agora. Consagre as tuas mãos para o Senhor agora. Consagre a tua vida aos pés do Senhor neste momento. Você vai ter a oportunidade nessa semana de orar por pessoas, de falar de Jesus para as pessoas. Você vai ter a oportunidade de chegar na tua casa agora, abençoar a tua casa, abençoar teu instrumento de trabalho, consagrar o teu instrumento de trabalho a Deus, consagrar a tua vida a Deus, e Deus vai te usar, Deus vai te honrar. Espírito Santo, nós estamos em meio a uma pandemia, em meio a grandes lutas e a dificuldades, porém a tua palavra jamais terá dificuldade, a tua palavra jamais será presa, a tua palavra é livre e é liberta. Pai, nessa manhã nós entendemos aqui que precisamos consagrar a nossa vida, os nossos instrumentos de trabalho ao Senhor, e eu quero pedir que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos nessa semana, que o Senhor abençoe essa dona de casa, que o Senhor abençoe este homem, esta mulher, aquele que vai ficar em casa, mas que o Senhor abençoe a sua vida, e que em todos os momentos e de qualquer forma, todos nós possamos honrar o Senhor com a nossa vida nessa semana. Deus, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto, que o Senhor nos conceda a tua paz e o teu cuidado nesta semana. E eu abençoo a todos que vieram, a todos que vão ouvir esse vídeo, que aonde este vídeo chegar, que pessoas sejam curadas, libertas e transformadas, que a bênção do Senhor chegue sobre a vida de cada um. Assim nós oramos agradecidos desde agora e para sempre. Amém, amém, amém e amém, Jesus.